Bom, Marina Bandeira, Klink, alegria tê-los aqui. Sejam muito bem-vindos, Amir Klink. Como vão vocês? Vocês vão bem? Obrigada pela oportunidade. Que bom. Compartilhando com vocês os nossos valores. E depois de um vídeo desse, né, gente? Tive que conter as minhas emoções. Você viu, Marina? Olha só, olha que bacana. Eles vão contar pra gente a trajetória transformadora que começou com eles e que se ampliou para o mundo. E depois da apresentação que eles vão fazer, a gente vai ter um tempo dedicado para perguntas e respostas. Então, aqueles que desejarem poderão me enviar perguntas, que eu vou ter a enorme alegria de fazer as perguntas para Marina Bandeira Klink e Amir Klink, que agora vão aqui dançar pelo nosso palco. Sejam muito bem-vindos. Uma salva de palmas, gente! Muita energia positiva. Bom dia a todos. Eu vou começar fazendo uma pergunta. Qual é a força que leva uma mulher de mais de 50 anos colocar algumas coisas necessárias numa mochila e partir para uma expedição na semana seguinte só para ver de perto os pinguins imperadores, deixando a família para trás, deixando uma agenda para trás, mas em busca de uma sensação que era muito necessária. Esse projeto de viagem começou, talvez, quando eu era muito pequena, quando eu tinha meus 10 anos, e eu ganhei do meu pai um pequeno veleiro, um Optimist. A gente olhando é um barco tão pequenininho, mas quando a gente é criança, a gente percebe o quanto ele é grande para a gente e quantos sonhos cabem dentro dele. E naquele leme, eu podia escolher os meus caminhos. Eu podia ter autonomia de ir para onde eu quisesse. E foi assim que eu conheci a minha liberdade. Anos depois, já trabalhando com eventos, eu tive a oportunidade, de uma ocasião como essa, conhecer o Amir Klink, que foi a pessoa com quem eu me casei. Eu me inspirei por ele, por ver que as viagens dele eram ainda mais mágicas do que as minhas, em pequenos veleiros, porque ele tinha o mundo como espaço, ao invés de ter simplesmente aquela baiazinha de perto de casa. Com o passar do tempo, nós nos casamos. E eu conheci, então, o lado B de uma viagem, que é o lado daquelas pessoas que ficam em casa quando a gente sai para as nossas jornadas. E é lógico que eu queria que tudo desse certo, porque foi por ele que eu me encantei. E eu queria que os seus sonhos não terminassem jamais. De alguma maneira, eu passei a alimentar esses sonhos e querer que ele fosse ainda mais longe. Tá certo que em alguns momentos eu meio me arrependi, assim, secretamente, mas felizmente eu passei a dar esse suporte, ainda com internet de discar, ainda na época do rádio amador. E eu fui aprendendo como é ser a equipe de terra de alguém que vive no mar. Então, quando ele voltou da viagem, ele disse: é incrível esse teu trabalho de eventos. A gente está sempre realizando os sonhos dos outros. Como as equipes, né, que estão trabalhando aqui. Estão realizando os sonhos de muitas pessoas. E dessa maneira de realização de sonhos, a gente se sente meio fada madrinha. O Amir falou: Marina, é muito legal essa história de organizar eventos, mas por que você não faz um projeto e realiza um sonho pessoal? E eu disse para ele que meu sonho pessoal era impossível, que eu gostaria muito de ir para a Antártica. Mas naquela época, nos anos 90, não existia o turismo que a gente tem hoje para qualquer lugar do mundo. Então era um projeto que eu sabia que eu não poderia realizar. Mas como as coisas vão conspirando para darem certo um dia, eu conheci uma pessoa que trabalhava num navio russo, que passou por Paraty num veleiro, e disse: se você for para Ushuaia no verão, eu dou um jeito de te ajudar a embarcar num navio russo, e você vai para a Antártica. Parecia um sonho impossível. Mas os sonhos impossíveis, eles podem ser realizados quando a gente coloca eles como meta da nossa vida. E era o meu propósito. Eu gostava muito do mar, eu gostava muito da natureza. E eu queria viver isso. Foi então que eu tive uma grande oportunidade. Eu não pensei duas vezes e fui. E quando eu estava em Ushuaia, eu embarquei num navio.
E esse navio me levou, em 1994, para o extremo sul da Península Antártica. As pessoas não falavam minha língua, eram russos, mas eu acho que tem o idioma internacional, que é o idioma do querer, o idioma do companheirismo, e a gente acaba se entendendo. Nesse momento, do limite máximo possível de se navegar na Península Antártica, eu pedi então ao comandante do barco que eu gostaria de descer num bote inflável para poder ir em terra. Essa coisa meio boba que a gente tem de estar num lugar e ter que pisar nele, né? A gente já está ali, mas a gente quer pisar. E eu pedi para pisar, então, no solo antártico. Depois de pisar, voltando para o barco, para o navio, eu tive a maior emoção de toda a minha vida. Entre o bote inflável onde eu estava e eu, surgiu uma enorme baleia jubarte. Ela se aproximou do bote onde eu estava. E eu dei a ela a oportunidade de chegar bem perto de mim. E ela veio, como que buscando uma comunicação. Ela circundou o barco por 2 ou 3 vezes. E pôs a cara para fora da água, bem do meu lado. Quando eu olhei para os olhos dela, eu vi a paisagem da Antártica. E eu me vi naquela paisagem. E eu estava fazendo parte daquele olhar daquela baleia. E eu pude tocar nela. Ela exalou um cheiro muito forte de peixe e mergulhou novamente. Deu mais 2 voltas ao redor desse bote inflável e se afastou no infinito. Foi uma fração de segundo, mas me transformou. Eu percebo que hoje eu sou uma outra pessoa, porque de alguma maneira ela me escolheu. Eu só não entendi o que fazer com tudo isso, mas foi incrível. Anos depois, já de volta à minha vida normal, tivemos filhas gêmeas, e o nosso grande programa, como eu falei, era incentivar o Amir a ir cada vez mais longe. Eu tinha esse propósito de fazer com que ele simbolizasse e consolidasse aqueles sonhos que eu tinha de viajar cada vez mais. E ele ia lá, levando a nossa bandeira, a bandeira da nossa família, que por acaso é bandeira, e levando a bandeirinha do Brasil para todos os meridianos da Terra. E eu me realizava através dos feitos dele. Ir no estaleiro, acompanhar a construção do barco. E mesmo ficar em terra com as meninas, que então já eram 3. Era a coisa mais linda ver o Amir chegar de mais uma volta ao mundo. E saber que eu fui mãe, que eu dei o suporte. Que nesse meio tempo nós mudamos de casa, a ponto dele chegar e nem saber mais qual era o município que a gente estava morando, porque eu já tinha organizado tudo para ele. E acolher ele nos braços, e colocar as 3 meninas juntos, e a gente fazer juntos um grande abraço. Me deixava muito feliz. Mas teve um instante que eu pensei que a alegria está aqui abraçando ele. Quando eu abracei, eu pensei, na próxima vez, nós vamos também. Ele não entendeu nada, achou que eu tinha ficado louca. Mas eu coloquei essa como sendo uma missão. E foi então que no ano seguinte, no outro verão, a família inteira entrou num barco pela primeira vez a caminho da Antártica. Sob críticas, sobre muitos comentários negativos que eu tive, diante de um projeto que eu tinha idealizado. Até mesmo ele não considerou essa possibilidade. Mas nós fomos para a Antártica, em família. A nossa filha menor fez 6 anos no Cabo Horn. Para mim isso é muito simbólico, porque representa tantos livros e tantas histórias que eu ouvi no passado. E está ali navegando, finalmente, depois do Drake, nas águas da Antártica. Ver as meninas brincando nos icebergs, para mim foi uma realização de um sonho. E eu percebi que graça tem brincar se elas não estão aprendendo nada. E foi então que eu comecei a pensar que a coisa mais importante dessa viagem seria conectar as meninas com o meio, com a natureza. E como fazer isso? Eu também não sabia nada da Antártica. Eu não fiz ciências, eu não sou bióloga, não sou cientista. Eu só sou mãe. E como toda mãe,
a gente acaba sendo meio professora, pai também. A gente descobre, depois da maternidade, né, e da paternidade, que nós temos que aprender para ensinar. E assim, nesse aprendizado, e é verdade que quando a gente ensina, a gente acaba aprendendo 2 vezes, eu passei a ser uma professora particular da minha própria família. E assim, eu tinha um outro projeto secreto, que era, da mesma maneira como um dia meu pai me deu um barco, que me deu a liberdade. Eu queria que elas sentissem o mesmo. E a gente pôde proporcionar isso. Eu comprei secretamente um veleiro igual àquele que eu tinha ganho com 10 anos. E mais ou menos elas, próximas dos 10 anos, ganharam um barco também. E esse barco elas ganharam na Antártica. E foi assim que elas velejaram pela primeira vez no continente gelado. Olhando depois, em outras situações, eu percebi o quanto os pais servem de modelo para os seus próprios filhos. Porque eu não falei para elas, fotografem, filmem, mas eu percebi que elas imitam a gente. Eu percebi esse poder que a gente tem de influenciar os nossos filhos através das nossas atitudes. Mas o que eu percebi, essa viagem poderia se apagar. No momento que a gente voltasse para casa, elas poderiam se esquecer, a menos que houvessem os registros. E foi assim que elas começaram a registrar, sob muito protesto. Elas começaram a fazer os registros delas em pequenos diários e diziam, mas não é justo, porque isso é uma lição de casa e a gente está de férias. Eu disse, mas as férias vão acabar e a viagem vai ficar para sempre. Mas vocês vão ter que registrar. Senão, quando a gente chegar em casa, tudo isso vai se perder. E elas passaram a fazer registros caprichados, brigando comigo, claro. E o meu registro eram fotografias que eu ia tirando naquela tentativa de que aquela viagem nunca se acabasse. Até o dia final da viagem, que eu fui no alto do mastro, fotografar a imagem lá de cima, que seria a última, e eu ouvi do Amir, Marina, chega de fotografia, as fotos que você faz não servem para nada. E hoje eu rio disso, porque ele tinha razão. Eu chorei na hora, mas ele estava certo. As fotos que eu fazia não serviam para nada, a menos que eu transformasse elas em alguma outra coisa. Organizei todas as imagens, tudo o que eu aprendi, e passei a usar as nossas 3 filhas como professoras de outras crianças, para que elas também pudessem compartilhar uma experiência que nós estávamos tendo pela primeira vez. E foi assim que eu busquei uma editora para publicar o livro, que seria o diário, que elas nem queriam escrever, mas eu sabia da importância que a gente tem quando a gente transforma os nossos sonhos. E foi então que as plateias foram aumentando, e eu fui vendo que a voz daquela baleia começou a falar cada vez mais alto. A minha história foi se desenvolvendo assim, até o dia que eu recebi recadinhos de crianças que eu não conhecia, e um deles dizia, eu vou para casa pesquisar na internet como eu posso salvar as baleias. E falando sobre a migração, eles entenderam, porque eu fiz todo um conteúdo dedicado, bem didático, para que as crianças entendessem. Um falou, fez o desenho, tchau, mamãe, como a baleia indo fazer a sua migração. Aí eu percebi que nesse momento da transformação, em que eu resolvi abandonar uma carreira de 30 anos de evento e passar a me dedicar à natureza, eu consegui colocar a Antártica dentro das salas de aula. Mas é preciso a conexão, é preciso entender o universo que vive embaixo d'água. É preciso tentar estabelecer essa ponte invisível que nos une à natureza. Porque nós somos a natureza, mas a gente precisa entender isso. Levar as meninas para lugares cada vez mais incríveis, ver auroras boreais, conhecer a Lapônia, ver de perto os gorilas, conhecer o outro lado dessa história toda
que são as comunidades que vivem no entorno desses animais que a gente tanto admira. Ver comunidades que não têm nada, que não têm sequer uma água, que a grande missão deles é ir buscar água todos os dias. E as crianças com enxada nas costas, tentando lutar pela sobrevivência das suas famílias. Quando eu passei por em cima de um jipe fotografando a natureza, e esse menino sorriu assim para mim, eu percebi como a gente pode ser feliz com tão pouco. E a gente está sempre buscando tanto mais. Então foi assim que eu tive um convite um dia para fazer uma viagem, para ver os pinguins imperadores. Era uma expedição. Eu embarquei sem pensar duas vezes. E fomos num quebra-gelo, deixando a família para trás. Falei, Amira, agora segura você essa onda. E fui, realizando um sonho, porque eu já tinha ido para a Antártica 16 vezes. E eu nunca tinha visto um pinguim imperador de perto. Essa seria a minha 17ª viagem. E essa era certeira, porque eu estaria indo para o lugar mais remoto do continente gelado. Implica num navio quebra-gelo, implica num trecho de helicóptero sobre um campo de gelo, implica numa caminhada de 1,5 milha, carregando tripés, equipamento fotográfico, roupa de reposição, água, equipamentos de sobrevivência, e cada um por si. Eu nem sabia que eu tinha essa força, até a hora que a névoa se abriu e eu estava ali, diante deles. Foi uma das grandes emoções da minha vida, certamente. Mais ainda depois que eu fiz com que as minhas fotografias servissem para muita coisa. Eu passei a expor as fotografias em grandes espaços públicos, estações do metrô, e ver pessoas fazendo selfie das imagens que você fez, que estariam guardadas numa gaveta, se eu não tivesse tido a iniciativa de mudar essa história e de compartilhar, de dividir aquilo que eu amo, porque ao dividir eu sabia que eu estaria multiplicando. E foi assim que eu passei a publicar livros. E um dia, o ano passado, eu recebi um telefonema de uma das nossas 3 filhas, e ela disse, mamãe, eu estou na Noruega, eu estou muito feliz, porque assim como você um dia descobriu a liberdade através de um barco, eu estou ligando para comunicar que eu comprei um barco. Eu paguei 3.000 euros, que era o valor do dinheiro que eu tinha, e eu vou fazer minha primeira travessia. É incrível que a gente é mãe, a gente é pai também, a gente às vezes cuida de outras crianças, e a gente dá asas para as crianças voarem, até o dia que elas voam. E a gente passa a ter medo, porque a gente perde o controle deles. E ela estava ali diante do Mar do Norte, e eu em casa, sem saber o que fazer, apavorada. E foi então que a minha filha, a primeira das gêmeas, a primeira de todas as filhas que eu peguei no meu colo, se transformou em uma setinha numa tela de um computador. E aí era interessante, porque eu sabia que ela estava no norte, e eu sabia que ela teria que ir para o sul. Essa setinha só podia vir para o sul. E eu ficava dias e noites olhando essa setinha para entender. Ela está indo para o norte ou para o sul. E quando ela para e vai para o norte, gente, vocês não sabem, você acorda e entra em pânico. E quando ela para? Então, tenho grandes emoções ao longo de uma travessia. Como falei, comecei as minhas travessias apoiando o Amir. Apoiar a filha é mais difícil. É muita responsabilidade. Mas eu estava ali acompanhando nesse mar de pontinhos, sendo que todos esses pontinhos são barcos, aqueles barcos que têm a IS, porque a maioria deles nem tem. E a minha filha era mais um deles. Acompanhando toda essa trajetória, esses zigue-zagues me enlouqueciam. Foram 3 meses na loucura. Tem muita gente que me fala, Marina, eu fico preocupada quando meu filho sai de bicicleta. Eu fico preocupada quando meu filho fala que vai viajar com os amigos no fim de semana. Imagina, eu fico preocupada com a minha filha num lugar que nem se eu tivesse um helicóptero eu poderia buscar.
E foi assim que eu descobri o que é dar liberdade para os filhos. É assim que eu acabei vendo o que eu tinha feito, a partir do momento que eu dei um barco e que eu incentivei elas a buscarem os seus próprios sonhos. Talvez eu tenha potencializado muito, não sei. Talvez eu errei um pouquinho. Mas foi assim que eu fui vendo a viagem dela, acompanhando, da Noruega, quando ela ligou e falou: mamãe, eu estou saindo agora, na verdade, da Noruega, mas eu bati numas pedras. Mas tudo bem, o barco é insubmergível, eu acho. Depois, ela foi chegando perto de um porto, na França, e falou: mamãe, estou ligando só para dizer que eu perdi o hélice. Eu falei: tudo bem, filha, então joga uma âncora, porque está escuro, amanhã você busca teu barco. Mamãe, eu não tenho âncora nesse barco. Na Noruega não existe barco com âncora, porque os fiordes têm 1000 metros de profundidade. Um barco de 8 metros, se eu jogar uma âncora, vai ocupar mais, o cabo vai ocupar mais espaço do que cabe no barco. E eu comecei a entender o que é a gente dar liberdade para os filhos e acreditar que eles são capazes. Sequência seguinte, a gente ia passando pelo Canal da Mancha, Golfo de Biscaia, muitos navios. E aí começam as redes sociais, né? As redes sociais são incríveis, que a gente começa a abrir o que a gente está sentindo e começa a receber mensagens. Olha, tua filha agora está em Portugal. Atento que lá tem ataques de orcas que atacam o barco e tem ocasionado muitos acidentes e naufrágios. A gente fica aberto e começa a receber. É um hub de informações positivas e negativas. Mas a gente se expõe. Eu estava ali abrindo meu coração. E eu acabei recebendo isso. Momento seguinte, aí teve a história do vulcão que estava entrando em erupção. Ainda bem, ela escolheu ele ao lado. Quase que ela foi para essa. Uma correção de percurso, ela teria ido para lá, mas foi na hora certa que eu disse: filha, a ilha é a outra, e deu certo. Então ela não viu. Gente, aqui no Brasil, todo mundo esperando tsunami no Ceará, vai chegar uma onda, todo mundo. E ela estava lá, do lado do vulcão, e nem chegou a vê-lo. Na costa do Marrocos, né, tem os piratas também. Mamãe, tem um barco estranho no escuro, está me seguindo, o que eu faço? Filha, não sei, apaga a luz e vai para o outro lado. Aí ela fez. A primeira coisa que a gente pensa é tentar salvar os filhos da gente. Mas ela fez, graças a Deus, o barco no escuro estranho passou. Ela falou: mãe, eu estou achando que eles achavam que eu era a pessoa estranha, que apagou a luz e foi para o outro lado. Mas deu tudo certo. Bom, depois disso tem, claro, os doldrums, né, onde tem aquelas chuvas inesperadas, os pirajás, as tempestades, e, enfim. Sobrevivi. Ela disse que até os órgãos internos foram molhados na chuva. E aí estava ela lá, chegando no Ceará. Graças a Deus, que Ceará. Chegou em Recife, ela falou: mamãe, eu vou para o Ceará. Eu falei: mas filha, de jeito nenhum. A nossa família veio de Portugal para o Brasil, por Pernambuco, você vai ter que chegar em Pernambuco também. E aí, em homenagem à família Bandeira, ela chegou, há um mês atrás, no Porto de Recife. E aí eu recebi, nessa grande rede de abraços de outras mães, que compartilhavam comigo essas emoções do dia a dia de uma mãe que está em terra, acompanhando e acreditando e dando força para os filhos realizarem os sonhos. Eu recebi essa mensagem, que foi uma coisa super, que dizia assim: viu, mãe, não tinha nenhum perigo. E eu falei: tem razão, minha filha, eu só queria te acompanhar mesmo. E nessas histórias, a gente acaba recebendo depoimentos de outras mães que diziam assim, ao longo daquela madrugada, acompanhando se a setinha está indo para cima ou para baixo. Uma mãe disse assim: eu fui agora. Aí tem mães que não dormem, né? A gente descobre que não é só a gente. Aí tem uma mãe que mandou assim: eu fui no meu berço, berço meu bebezinho olhar. Olhei para ela e falei assim: minha filha, será que um dia você vai ser uma Tamara também? E depois uma outra mãe foi no terraço. A filha olhou para ela: mãe, o que você tem aí no terraço? Eu estou olhando no infinito para ver se eu vejo o barco da Tamara passar. Aí eu percebo o quanto a gente pode criar Tamaras para o mundo. A gente pode transformar outras pessoas, a gente pode incentivar, a gente pode inspirar. E a gente tem que, acima de tudo, acreditar. E nesse momento dessa transformação, em que a gente começa a aprender com os filhos, eu entendi que eu poderia aprender com ela também. Ela me ensinou que todos nós somos capazes de transformar. Todos nós podemos nos transformar. E foi então, durante a travessia dela, que eu fiz a minha primeira escalada. Eu não sabia que eu podia, até o dia que eu tentei.
E, de repente, assim como meu pai um dia escalou as Serras dos Órgãos no Rio de Janeiro, eu estava ali no dedo de Deus, no mirante do inferno, e descobri que eu era capaz. Uma pessoa, uma mulher, com mais de 50 anos, começar uma nova atividade na vida. A gente percebe que a gente pode e a gente deve tentar. Quando a gente consegue, é uma realização inexplicável. Está lá em cima para mim, foi um grande momento. E foi assim, na Islândia, vendo as auroras boreais. Um mês atrás, pouco mais, talvez uns 40 dias, eu recebi a mensagem da Tamara que chegava, mandou uma mensagenzinha assim para mim. Feliz. Com todos os perrengues da viagem, ela estava feliz. A Laura estava no México fazendo uma viagem, mandou feliz. A Nina, a Marina Helena, nossa filha menor, estava em Paraty. Ela trabalha no mercado financeiro e estava em Paraty nesse dia, mandou uma mensagem para mim. Estou em Paraty, né? Mandou feliz. E eu também estava feliz. Então, a coisa mais importante que eu tenho a trazer é que todos nós sejamos felizes nas nossas travessias, sejam elas quais forem. Muito obrigada. Bom dia. Essa mulher é transformadora mesmo. Eu me casei com a Marina por uma razão engraçada. Eu não queria me casar. E eu falei, Marina, quero fazer um barco, não quero comprar casa nem apartamento. E um dia eu achei um dinheirinho e falei, agora a gente pode casar, podemos comprar um apartamentinho em São Paulo. E aí ela falou, não, você não vai comprar apartamento, você vai acabar o seu barco. Eu adorei uma mulher que acredita na irresponsabilidade do marido. Eu descobri o mar nessa rua, em Paraty. Paraty tem essa simbiose, o mar entra dentro das ruas. E eu andava de canoa na rua, era muito... Era muito divertido andar nessas canoinhas de um pau só, nas ruas de Paraty. Foi assim que eu descobri um esporte pelo qual fiquei encantado, que é o remo. A beleza do remo é um esporte em que não é a força dos remadores que faz um barco vencer. E também não é o talento, é o conjunto, é a capacidade de fazer junto, é a capacidade de conseguir sincronismo, sinergia, bater os 8 remos juntos na água no mesmo milésimo de segundo. E foi assim que eu não sei de onde, até hoje, surgiu a ideia não muito bem compreendida de atravessar o Atlântico. E no dia 18 de setembro de 84, depois de 100 dias e 6 horas, eu ancorei a 30 metros da Praia da Espera, no litoral baiano. E esse foi um dia muito engraçado na minha vida. Durante anos, eu trabalhei na ideia de atravessar o Atlântico Sul. Ninguém tinha atravessado. Mas um dia eu pensei, bom, não é que é impossível, só que ninguém fez. E é só fazer direito, é só resolver todos os problemas. E foi um dia engraçado, porque é claro que eu estava muito feliz. Mas eu não estava feliz porque eu realizei o sonho da minha vida, me reinventei, superei as minhas limitações, venci o oceano e essas bobagens de autoajuda que vocês gostam de ler. Eu estava feliz por uma razão incrivelmente simples e poderosa. Eu estava feliz porque eu tinha um plano e eu cumpri. Eu estava feliz porque eu tinha uma meta no começo da travessia e eu não conseguia cumprir. Claro, eu estava gordo no começo, o barco estava gordo, mas aí eu descobri uma coisa absolutamente mágica, que eu acho que todos vocês nessa empresa devem saber. Tudo que a gente faz no dia de hoje, a gente pode fazer melhor amanhã. Tudo. Isso quer dizer evolução, isso quer dizer transformação. E foi uma viagem transformadora para mim, e daí para frente eu resolvi colocar em prática o meu desejo de conhecer
as regiões polares, acabei, anos depois, contaminando a Marina, e junto com a Marina, anos depois, a gente acabou virtuosamente contaminando as nossas filhas, e de repente, com os livrinhos delas, elas acabaram contaminando um monte de crianças em cantos, em rincões muito distantes do nosso país. E esse barquinho foi parar num museu. Eu rasguei as fotos todas que eu tinha da Antártica, porque eu descobri que muito mais legal do que ver o mundo pelas fotos é você entrar na foto. E essa é uma foto na qual eu entrei, e nos anos seguintes eu descobri que mais legal ainda do que entrar na foto é você construir a foto. E a Marina me ajudou a construir a foto que eu enxergava para o meu futuro. Eu acabei fazendo vários barcos e dúzias de viagens para regiões que nem sonho eu imaginava conhecer, mas eu tinha muita vontade de conhecer. E essas experiências todas foram transformadoras. Não foi só a mudança, mas a evolução e a formação. Eu fui me formando nessas coisas, eu fui descobrindo a importância do simples, do não desperdício. E aí você começa a prestar atenção. Esse barco é incrível, é o barco que tem maior autonomia no mundo hoje, não nuclear. Ele tem 3 anos de autonomia, de comida, peças de reposição a bordo. Sem o trabalho de vocês, não seria possível fazer isso. Eu tenho alguns amigos chatos em Paraty que ficam falando, mas temos que parar de consumir plástico. Impossível, impossível. É incrível os benefícios que a gente consegue com o produto que vocês fazem, com a química que vocês desenvolvem. A gente é que precisa se transformar e aprender a usar, construir a nossa economia, o nosso mundo circular. E de repente eu comecei a perceber coisas engraçadas nas fotos que eu fazia. Não sei também de onde surgiu a ideia de fazer uma invernagem na Antártica, mas todo mundo falava, você é louco, de veleiro na Antártica, imagina se você ficar preso, que desgraça, 1 ano sem poder sair de lá, 1 ano sem ninguém te alcançar. E um dia eu estava no banheiro, no banheiro a gente tem a mente mais criativa, e eu pensei, caramba, mas de repente ficar 1 ano sem ninguém te alcançar, pode ser um paraíso. E aí eu resolvi fazer um barco, esse barco, com 40 meses de autonomia. Sem o plástico, jamais seria possível fazer isso. E é tão simples quando a gente se organiza para recuperar tudo aquilo que a gente leva. Até hoje tem gente que fala, mas onde se jogava o lixo? Eu falei, no barco a gente não joga nada. Se a gente levou, a gente traz. Traz organizado, traz limpo, traz pronto para ser... Só que falta construir uma cultura. Tem vários tipos de plástico. Tem os cabos que a gente quer que boiem, que são em polipropileno, tem os cabos que são em poliéster para estirado, que não boiam, são cabos que afundam, são estratégias diferentes. Todas as correias que a gente usa de fixação são de polipropileno. Quando a gente começa a olhar em volta, esse barco aparentemente é só de alumínio, não tem 1 centímetro dele que não tenha plástico em volta. E de uma maneira incrivelmente funcional, útil e sustentável, dependendo da nossa atitude, não dependendo do produto que a gente coloca. Então, eu estava conversando recentemente com a Marina sobre essa história de muita gente querer criticar o uso de certos materiais, de dizer que plástico... Não, nós nunca vamos nos livrar, cada vez mais será importante para o bem-estar dos seres humanos. Eu estava num avião agora, vindo de Brasília, não tem 1 milímetro no espectro de visão que a gente tem dentro de um avião que não tenha plástico. É literalmente impossível não usar plástico numa aeronave. E eu fui aprendendo isso de uma maneira muito interessante, porque esse barco aqui agora já não está mais com 40 meses, ele já está há 2 meses na Antártica, e aqui ele já está há 3 meses, e aqui ele já está há 5 meses, e aqui ele já está há 10 meses na Antártica. Tudo isso só foi possível graças ao produto, os produtos que
que vocês fazem. E com os anos eu fui aprendendo a diferenciar os diversos tipos de polímeros que a gente usa, e hoje a gente faz coisas incríveis. Hoje esse barco tem uma mastreação autoportante absolutamente espetacular, inovadora, que já navegou por todos os meridianos do planeta Terra, todos os graus de longitude, todos os minutos e todos os segundos eu percorri. E é engraçado porque as soluções são extraordinariamente simples. Eu uso um rolamento gigante de plástico. Não é de metal, não tem graxa, não tem nada. Visconite. O material que a gente usa nas velas, o Kevlar, o Mylar, são dezenas e dezenas de polímeros diferentes que com os anos eu fui aprendendo a usar, a encontrar aplicações mais sustentáveis para eles. O polipropileno ele é muito sensível à ação ultravioleta, então a gente usa como um termômetro de segurança no barco. Todas as cordas das boias retinidas e todo o material de salvatagem, salvamento e busca, a gente usa porque esse material, quando começa a ficar desgastado, significa que a gente tem que trocar. E aí a gente recupera o velho. Essa mastreação, ela deve ter uns 18, 19 polímeros plásticos diferentes. A gente estava contando outro dia. E assim eu fui descobrindo que esse exercício de simplificar, de inovar, a gente usa muita tecnologia, mas a tecnologia por si só é uma commodity. A beleza da tecnologia é quando a gente a transforma em inovação, em soluções. Então, a Marina contou a história da Tamara, da nossa filha, e eu fui o mês passado ver a chegada dela, e fiquei muito, muito impressionado. Eu não sei se vocês lembram da foto que a Marina mostrou aqui das 3 meninas, com um pinguinzinho que veio visitar elas no meio. As roupas delas, que elas estão usando na Antártica, cada uma deve ter uns 11 a 12 tipos de materiais plásticos diferentes, para gerar conforto, segurança, proteção. Essa experiência de, sem querer, contaminar os nossos filhos, ela é muito gratificante. Eu estou muito feliz, estou muito orgulhoso das nossas meninas, por elas terem ganhado essa autonomia, e sem perceber, achando que eu e a Marina, nós éramos transformadores, nós descobrimos que nós fomos transformados por essas meninas. Essa foi quando a Marina tomou a decisão de levar a gente para o continente antártico, e foi uma decisão absolutamente linda. Elas não foram para Disney, e eu entendi, quando elas foram a primeira vez para a Antártica, uma delas falou: papai, agora eu já sei por que você nunca quis levar a gente para Disney. Quando ela viu a beleza, a força da Antártica, a natureza, as baleias jubarte, ela falou: porque na Disney é tudo de mentira. E eu achei aqui uma observação muito, muito forte. Esse é o estaleiro onde a gente fez alguns dos barcos que a gente usa nas viagens. Alguns deles são barcos muito ousados, todos foram barcos felizes. A gente sempre terminou em segurança. A gente nunca contaminou nada, a gente construiu de maneira sustentável, a gente provou que usando inovação e materiais inovadores, a gente pode conseguir conforto. Eu nunca me machuquei. Eu fiz as viagens mais perigosas e algumas inéditas até hoje no planeta. Eu nunca perdi uma unha, nunca perdi um tripulante. Os meus amigos franceses já todos perderam tripulantes. E ver as meninas navegando abaixo do Círculo Polar Antártico num Optimist igual o barquinho da Marina, foi uma experiência muito emocionante. Isso aqui é uma canoinha de um pau só, com um remo de madeira. Tem uns 8 a 10 tipos de plástico nessa canoa. É engraçado isso, eu nunca tinha percebido isso. Antes de vir para cá, eu comecei a elencar,
E aí a gente percebe que a gente tem que abraçar os problemas, mudar a nossa atitude, a gente tem que se transformar em relação ao uso que a gente faz de materiais tão incríveis, tão revolucionários, e dos quais a gente não vai poder abrir mão de usar. Eu queria encerrar com essa frase. Eu não gosto de usar provérbios dos outros, mas isso aqui é uma frase que está num aeroporto, no sertão da África, no interior da Namíbia, e que diz: se você quiser ir rápido, vá sozinho, mas se quiser ir junto, mas se quiser ir longe, vá junto. Eu acho que o que vocês estão fazendo é um grande exercício de construir juntos um futuro transformador. Obrigado. Vamos lá! Quero convidar a Marina e a Mir de volta ao palco e agradecer a vocês pelas perguntas enviadas. Nós recebemos algumas, bastantes. Talvez nós não tenhamos tempo hábil de abordar todas elas em função ao nosso tempo, mas vamos iniciar aqui com a pergunta de Bruno Grael. O Bruno, ele faz a pergunta para você, Amir. Ele diz o seguinte: o que é mais desafiador? Passar meses navegando sozinho ou acompanhado? Como a companhia de outra pessoa afeta de forma positiva ou negativa a experiência? É muito mais desafiador navegar acompanhado. Sem dúvida, né? Não, porque existe a responsabilidade em relação à segurança de terceiros, à vida. Se eu cair no mar, paciência, eu não vou ficar chateado. Mas se a Marina cair no mar, eu ia ficar muito preocupado. Então, foi desafiador viajar em família, mas foi muito gratificante. Vamos para a nossa segunda pergunta. Essa é de Fábio Teodorovitz. Marina e Amir, em meio a um tempo em que a cultura da pressa, essa é interessante também, a cultura da pressa e da ultraprodutividade que é exaltada, me pergunto, como vocês passam a lidar com o tempo entre um destino e o outro, sem Wi-Fi, sem cruzadinhas, sem Netflix e às vezes sozinho? O que vocês faziam sem o apoio da tecnologia, por exemplo, em alto mar? O apoio da comunicação não faz a menor falta, porque é um momento de conexão. A gente não consegue se conectar com a natureza se a gente não se desapegar da comunicação externa. Esse é um aprendizado que eu trago, porque quando a gente vai para regiões remotas, até a gente entrar na sintonia daquele meio ambiente, daquele habitat, leva um tempo, porque a gente é tão apegado a esses meios eletrônicos e tem um instante meio mágico que a gente sente que a gente não precisa mais, e é o momento da entrega, quando a gente se sente parte do todo. Legal. Vamos para a terceira pergunta, de Eduardo Fontoura. Certa vez te perguntaram sobre você emprestar o seu barco à sua filha para dar a volta ao mundo. E você disse que não emprestaria, que a apoiaria em tudo que precisasse, mas que ela teria que construir o barco dela sozinha. Qual a grande lição nisso, trazendo isso para a relação do líder e do liderado? Assim, é muito dolorido dizer não para quem a gente ama. E eu sei que todo mundo falaria: ah, mas você é filha de peixe, o fruto cai no... Eu não sou peixe e também não sou árvore, ela não é fruto. E eu tentei mostrar para ela que seria muito importante para ela conquistar por si própria. Então, eu acho que o líder de verdade não é aquele cara que vai na frente da turma da Braskem, dizendo para onde nós vamos, para onde nós não vamos. Não, é aquele que vai atrás e faz com que todos cheguem. E, de certa maneira, eu acho que eu empurrei ela como um albatroz, um casal de albatrozes. Depois de 2 anos cuidando do filhote no ninho, chega uma hora que ele tem que voar. E se ele não saltar no precipício, os pais vão jogar ele no precipício. E esse primeiro voo tem que dar certo. Oi? Ela foi meio rápida nesse primeiro voo, gente. Eu não estava preparada. Foi bem rápida. Temos a nossa quarta pergunta de André Prezinski. Qual foi o papel do planejamento? Comida, rotas, água, para ter sucesso em viagens de meses no mar em uma pequena embarcação?
No meu lado, eu acho que foi a capacidade de ouvir. Eu não sou detentor de conhecimento. Hoje, a Tamara hoje sabe de mar muito mais do que eu sei, embora eu tenha navegado mais de 300 mil milhas. Mas eu acho que foi aprender a ouvir com quem sabe. E eu tenho essa paciência, eu gosto de prestar atenção. A Marina é uma mulher muito curiosa, que gosta de perguntar, que gosta de se informar, mas por quê? E eu vou, assim, buscando o conhecimento que cada um tem. Conhecimento de todos os tipos, acadêmico, conhecimento de gente muito simples, que não tem dentes na boca às vezes, mas que tem muita sabedoria. E eu acho que essa mistura de conhecimentos nos projetos que a gente fez foi muito feliz. Sabe que eu vou acrescentar uma observação? Olhando de fora, o grande desafio é como organizar e planejar uma viagem para meses no mar. Eu devo assim, só complementar aqui. As viagens que eu gosto de fazer, muitas vezes são viagens de 10, 12 dias, às vezes atravessando regiões de deserto, campos de gelo, mesmo montanhas. A relação é mais ou menos a mesma, como programar para fazer uma viagem em família de 2 anos num barco. É como programar para fazer uma travessia de 1 semana com uma mochila nas costas. Eu acho que tem aquelas coisas que a gente sabe que não pode faltar, e essas são as primeiras da lista. Tem aqueles complementos que são legais ter, e tem aqueles que a gente vai descobrir depois que a gente carregou sem precisar. Quantos de nós já não fez uma viagem e quando chegou em casa abriu a mala e descobriu que levou um monte de coisas para passear? E isso pesou bastante no caminho. Então, com o tempo, com as experiências dos destinos e com as experiências de vida que a gente vai tendo, a gente percebe que a gente precisa de muito pouco, na verdade. A gente precisa daquilo que vai nos manter vivo. O resto são extras. E olha só que interessante, a 5ª pergunta, ela tem um link com a anterior. Foi a Flávia Miyazaki que enviou. A gente falou de material, né? Aí a Flávia ela faz o seguinte apontamento, levantamento. Sabemos que o planejamento das questões práticas é muito importante. Mas e como é feita a preparação mental, psicológica para as viagens? Que lições dessas jornadas vocês trazem para o dia a dia? Eu acho que a segurança emocional e mental, a gente vai construindo aos poucos, à medida em que a gente mergulha nos problemas. Por isso eu gosto de repetir essa frase que um engenheiro me disse um dia: Amir, você tem que dormir com o problema. Você não vai fugir dos problemas. Quando eu quis fazer um barco que não capotasse, ele falou, você vai capotar. E você tem que abraçar esse problema. E eu acho que assim, o equilíbrio necessário, que é muito importante, a gente vai construindo à medida em que a gente mergulha nos problemas, em que a gente vislumbra soluções mais confiáveis, mais eficientes, mais inovadoras, até mais engraçadas às vezes. Então eu gosto muito dos barcos que a gente fez e das viagens que pudemos compartilhar com eles, porque, como eu disse, foram viagens muito felizes. É uma expressão que se fala, tem barcos que não são felizes, onde tudo quebra, e tem os barcos que por alguma razão são felizes. Olha que interessante estar aqui dividindo esse palco, porque eu tenho uma outra opinião sobre a resposta. Eu não durmo com problema nenhum, gente. Eu durmo com o sonho mesmo. Eu durmo com a vontade de chegar lá. Eu durmo com a vontade de estar lá, de estar diante dos gorilas, debaixo da aurora, debaixo das estrelas. Eu durmo pensando no frio que eu vou sentir. Eu durmo pensando na luva, que vai me deixar um pouco mais confortável. Eu durmo sentindo o cheiro dos pinguins imperadores. Eu durmo com aquela emoção de que eu vou estar naquele helicóptero, cruzando um campo de gelo. Que se eu hoje quiser contratar, nem o dinheiro do mundo vai pagar. Então, acho que é isso que nos une. Cada um vê a mesma viagem de ângulos diferentes. Eu durmo sempre com a emoção daquilo que eu vou viver. E ele vai resolvendo os problemas que eu vou deixando para trás, né? Então... Marina medita no sonho, né? É um trabalho de meditação, né? Eu gosto de me inspirar e ir além. Você dorme bem, Marina. Não, muitas vezes não, nem é isso. Às vezes eu durmo mal, porque são tantos os sonhos, tantas as vontades, que esses sonhos me ocupam
o meu pensamento e eu não durmo. Mas eu vou prevendo o futuro. Assim. E quando chego lá, eu descubro que era muito melhor. Vamos seguir, hein? Porque a gente tem mais perguntas e eu estou recebendo várias aqui. Patrícia Viotto faz essa pergunta para você, Marina. Qual foi o papel do desenvolvimento do entendimento de sua missão pessoal para a contribuição na educação que você tem feito? Olhando para trás, né, pensando que eu era a fada madrinha das pessoas, eu resolvi adotar como minha afilhada aquela baleia que me procurou. É incrível hoje andar no mar e muitas vezes Abrolhos ou Antártica ou qualquer outro lugar e ficar olhando no horizonte, né, pensando aquilo que vive embaixo da linha d'água que a gente não pode ver com os olhos e tentando imaginar se um dia aquela baleia que um dia me encontrou e talvez ela tenha me escolhido como a sua porta-voz do seu sonho de que alguém pensasse na natureza que vive num lugar tão distante de nós, mas que mesmo na distância a gente pudesse fazer a diferença. Então a minha contribuição foi o compartilhamento, dividir as minhas paixões, dividir os meus valores e entender que os nossos próprios filhos podem ser as nossas vozes também. E dividindo com elas eu percebo que eu acho que eu fiz a coisa certa, eu percebo que elas entenderam isso e hoje elas estão lá dividindo com outras pessoas também as coisas que eu mais amo, que estão dentro da natureza, que estão do lado da nossa casa e a gente às vezes não enxerga. E essa história de viagem vai amadurecendo o nosso olhar. E hoje eu sei, eu enxergo muito bem. Não uso óculos ainda estou assim, feliz. E às vezes a gente enxerga um detalhe que estava ali o tempo inteiro e a gente não tinha essa capacidade de ver. Eu acho que esse é o meu agradecimento pela minha maturidade, por ter vivido até aqui e ter experimentado para poder olhar com as lentes que hoje eu tenho não só nas minhas câmeras, mas que eu tenho no meu corpo. Belíssimas fotos, né? Lindíssimas. Ou seja, você compartilha dos seus sonhos e você acaba plantando sonhos em outras pessoas, né? E é lindo poder trazer lugares tão remotos para pessoas que eu sei que não vão ter a mesma oportunidade. Então, talvez a minha consagração tenha sido ver exposições das minhas imagens, das minhas viagens nas estações do metrô de São Paulo, dividindo para pessoas que eu sei que não vão ter o mesmo acesso que eu, infelizmente. Obrigada. Vamos continuando, hein? Temos aqui mais uma pergunta. Tá todo mundo com vontade de bater palma, né? Vamos bater então uma vez, que a gente não bateu ainda? E palmas para Mir Klink e Marina Klink, Marina Bandeira. Mas ó, vamos seguir um pouquinho mais. Eu vou fazendo as perguntas até que a produção me diga que é o horário da gente parar, tá, gente? Então vamos lá. Gustavo Lombardi pergunta: qual o grande legado, a contribuição deixada, algo realmente transformador para o mundo desde a primeira travessia? Alguma lei promulgada, alguma herança que tenha transformado alguma comunidade? Não, eu não modifiquei nenhuma lei, nem nada. Eu acho que o legado foi ter, de fato, inspirado um número muito grande de pessoas. Eu vendi mais de, 1 milhão de livros, esse ano vou Que grande coisa! É 3.000 palestras em vários países. Então, eu fico muito feliz quando vejo alguém falar: puxa vida, mudou a minha vida, eu resolvi repensar o que eu vou fazer com o meu futuro. Mas minha intenção nunca foi intencionalmente dar o exemplo. E eu acho que quando a gente gosta autenticamente do que a gente faz, a gente se torna brutalmente transformador. E é o que a Tamara fez, né? A Marina falou agora das histórias das mídias. De repente tinha uma corrente de pessoas inspiradas em volta, acompanhando a Tamara e a Marina com o coração na mão. Meu Deus, a menina está indo para o norte, ela tem que ir para o sul. Então, é engraçado, mas ela criou essa corrente de pessoas que foram transformadas, que ficaram
animadas para colocar em prática seus projetos. Alguns são caras da minha idade, marmanjos, senhores, não sei o quê, empresários. Alguns gente muito simples, pescadores. Puxa vida, eu não posso deixar de pôr em prática o meu sonho. E eu acho que esse é o legado mais rico que a gente pode deixar. Eu diria que, da minha parte, eu tenho hoje 5 livros publicados. A transformação aconteceu muito rápida, né? Quando eu realizei que realmente o que eu fazia, meu trabalho, os diários, as fotografias, registros, viagens, não serviriam para nada se eu não tivesse um dia aberto a gaveta, olhado para aquilo tudo e publicado um primeiro livro. Esse livro é infanto-juvenil, depois vieram 3 livros de fotografias e no final um livro infantil. Mas tem um detalhe nessa história toda, nesse processo, que eu não tenho a menor dúvida, é a contação de história. Quando eu era criança, me lembro de ter o meu pai como leitor, tinham literaturas clássicas na minha infância, meu pai gostava de ler. Depois veio o advento de televisão, e eu me lembro, a gente se reunia na sala para assistir um filme, né? A qualidade era péssima, mas tinha uma televisão na sala. O que acontecia é que depois do filme, meu pai desligava a televisão e olhava para mim e para o meu irmão e perguntava: e aí, o que vocês acharam do filme? Essa era a parte chata de assistir filme com meu pai. Mas todo filme com ele tinha que desligar e entender o que nós tínhamos percebido daquilo que nós tínhamos visto. E aí, remetendo ainda aos nossos ancestrais, eu faço um paralelo que, antigamente, nas aldeias, os mais velhos se reuniam em torno da fogueira com os mais jovens, e ali, naquela fogueira, eram transmitidos os valores, as virtudes e as suas próprias histórias. De repente, a fogueira virou o livro virou televisão, e hoje a gente tem uma geração toda espalhada, onde não existe uma conexão, onde não existe uma contação. Poucos aqui contam, provavelmente, as suas próprias histórias para os seus filhos, e que esse é o maior legado que a gente pode deixar. São as nossas próprias histórias, que são as melhores de todas. E os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossa família têm que ouvir essas histórias, porque senão elas vão embora com a gente. Então, criar um livro infantil e tentar provocar a contação de histórias entre pais e filhos, eu acho que é o meu grande legado. Sabe que você até respondeu em parte a próxima pergunta enviada pela Aline Fernandes, mas vou fazê-la. Ela diz: ouvindo sua história, a maternidade parece estar muito ligada com o encontro do seu propósito. Na sua visão, o quanto a maternidade te deu forças para buscar os seus sonhos? A gente, quando se descobre mãe, passa por um processo de transformação. Porque quando a gente é sozinho, a gente é o nosso próprio planeta. E quando vem os filhos, a gente percebe que nós estamos divididos em satélites e a gente começa a orbitar de uma outra maneira. E é então que a gente começa a fazer as nossas renúncias em prol daqueles planetas para que eles sejam satélites, né, mais vigorosos. E a grande parte de mim eu dediquei às nossas 3 filhas, acreditando na formação, tentando justamente passar os nossos valores, né? Tanto a possibilidade que o Amir dá para tanta gente de inspirar, de pensar em ir mais longe, de ousar projetos maiores e trazer o mar para dentro de casa, através dos livros, através da contação de história, que sempre foi muito presente, que essa contação de história fez com que a nossa família sempre se motivasse muito, não só a viajar, mas em sonhar. E, para mim, eu significo isso como um elemento muito transformador. Eu acho que a minha contribuição como mãe é fazer com que elas tenham força. Elas são mulheres, por isso elas são muito fortes. Além do dom de transformar e de realizar, as mulheres têm o dom de criar e de multiplicar, de gerar. E é uma bênção ser mulher, e eu falo sempre para elas:
Vocês têm que ter muito orgulho de ser mulheres. O Amir queria filho homem, né? Mas são 3 mulheres, estão aí inspirando, fortes, e que elas sejam sempre muito unidas. Esse é o meu desejo maior de todos, que elas sejam sempre muito unidas. Gente, é isso. Amir Klink, Marina Bandeira Klink. Quer falar alguma coisa, Amir, para a gente encerrar? Muito obrigado. A gente tem um carinho muito especial pela Braskem. Eu acompanho a história da empresa desde o começo Mas, ó, agradeço o convite. Quero convidar uma pessoa aqui. Estou com medo de você falar alguma coisa. Posso convidar? Uma outra pessoa para nos unir aqui? Eu queria convidar ele, que é líder de negócios, ao palco, porque ele também quer falar. Roberto Simões. Parabéns, cara. Gostei muito. E vocês dois juntos, então, foi sensacional. Roberto, fala com eles, fale conosco, seja bem-vindo. Bom, gente, eu já tinha tido a oportunidade, alguns anos atrás, de ter a honra, o prazer. Foi um momento muito especial de convidar o Amir. Naquele momento sem a Marina. E ele fez uma palestra para a gente. E esse cara aqui é uma das pessoas mais humildes, mas, por outro lado, um dos maiores cientistas e uma pessoa extremamente profunda. É daquele tipo de gente que diz, olha, eu vinha navegando no barco, aí de repente tinha uma onda de 20, 30 metros, aí eu passei por ela. Quem é do mar tem noção do que seja isso. Ele fala como se estivesse tomando um copo d'água. Mas ele é realmente um dos maiores velejadores de todos os tempos no mundo, não é no Brasil. Eu acompanho a história do Amir Klink desde que o pequeno Paraty saiu da África, chegou na Praia da Espera, lá em Itacimirim, que você fez o livro 100 Dias Entre Céu e Mar, e que eu li o livro 3 vezes, onde ele contava as experiências da baleia batendo no barco, o barco tombando e virando de um lado para o outro, e ele continuando firme no propósito dele de seguir aquela viagem. Eles fazem um desdém, um pouco dos dois, sobre o planejamento. Esse cara é um dos maiores craques de planejamento que eu conheço. Essa primeira viagem, quando ele fez no Paraty, naquele pequeno barquinho, que a gente parece que é algo sem significado. Ele veio da África para o Brasil, remando naquele barquinho. Se ele não tivesse um profundo conhecimento das marés, dos ventos e de todas as condições de tempo para ele se beneficiar delas, ele nunca teria chegado lá em Salvador, na praia de Itacimirim. Porque tem muita gente, inclusive um amigo meu, que ele chegou a conhecer na época, que tentou fazer essa viagem num Hobbycat, naquela época, no Hobbycat 18, Júlio e Rafael, e que eles não tiveram essa sorte, não conseguiram chegar, e eu perdi um desses 2 meus amigos, exatamente por quê? Por não treinar, por não planejar. Eu me lembro que antes dele sair, eu dizia para ele várias vezes, cara, Amir Klink fez isso de barco, e ele treinou muito, vocês têm que fazer a mesma coisa que ele. Pega esse barco, vai para o meio da Baía de Todos Santos, vira o barco várias vezes para ver se vocês conseguem desvirar o barco. E eles não fizeram isso. Isso foi somente o primeiro grande capítulo de tudo que o Amir fez depois disso daí. As viagens dele para a Antártica, que eu também acompanhei muitas delas. Como, volto a dizer, sou velejador, nasci dentro d'água praticamente, quase igual as de meninas. E tenho uma admiração enorme por vocês. E você que eu não tinha ainda conhecido, você tem um complemento em relação ao Amir, principalmente esse seu lado humano, de mãe, de pessoa, de ser humano, que é assim, fantástico. Eu tenho certeza que vocês aproveitaram, os que estão aqui, os que estão nos assistindo remotamente, essa experiência de vida de vocês. Realmente é uma honra para nós ter tido vocês hoje aqui. Obrigada. E aí, por conta de tudo isso e da admiração que a Braskem tem por vocês, nós estamos formalizando, então, o apoio da Braskem ao projeto de vocês do Oceanos do Futuro, que aí vou fazer uma pequena descrição para que vocês entendam o que é esse projeto. É uma expedição marítima e terrestre que o Amir fez junto com o Marcel Guarilha e suas equipes, que vai abordar temas de ESG ao explorar os caminhos da Amazônia, climas extremos na Antártica e seguir por pontos do continente africano e asiático. O diário de bordo da expedição será traduzido em conteúdos de vídeos para plataformas digitais, em um formato que vai misturar ação,
aventura e diálogos que contribuirão para avançarmos para um futuro mais sustentável hoje. E um outro ponto que eu queria completar é que tudo isso que o Amir falou aqui em relação ao plástico, ele já fala antes de nós termos qualquer contato com eles. Então, esse conhecimento, outra coisa que eu esqueci de dizer, ele é um profundo conhecedor de materiais. E como ele mesmo disse, tudo que ele coloca de material no barco deles, ele está o tempo todo procurando um material, um sucedâneo mais leve, mais resistente, para que ele possa estar substituindo. Então, parabéns a vocês, vocês têm uma história muito bacana e é uma honra para nós estar com vocês. Obrigado a vocês, bom evento para vocês. Muitíssimo obrigada, Amir, Marina.